Nós temos aqui na sala hoje duas professoras, professora Adriana, professora Isabela. Boa noite. E eu vou pedir para vocês se apresentarem para nós, certo? Contar um pouquinho da história de cada uma de vocês. E aí, Adriana, quando você precisar, você fala assim, agora eu passo o slide aqui. Ou vocês podem passar aí, que vocês acham melhor. O que vocês acham melhor? Na verdade, a gente nem pegou o computador que estava ele, então... Tá, eu passo daqui então, tranquilo, tá? E a música também, vocês me falam o horário que vocês querem que coloque, tá? Certo? Boa Tudo noite, bem? gente. Boa noite, professora Dulce chegou. Adriana, professora Isabela. Quero apresentar para vocês os coordenadores desse grupo de estudo, tá? Então, a professora Dulce chegou agora, professora Márcia. Boa noite. Professor Tudo Kleber. bem? Professora Rosa. Boa noite. Tem mais pessoas no grupo, mas não estão aqui. João Paulo, acho que não está. Rosana. É. Mas, ok, a maioria está. Então, sejam bem-vindas, professora Adriana, professora Isabela. Este é um grupo de estudo de ensino de geografia e relações étnico-raciais. Nosso grupo de estudo geralmente é um grupo pequeno. Esse ano a gente teve a possibilidade de trabalhar via internet. Então, a gente tem hoje nesse grupo várias pessoas de diversos lugares do Brasil. Então, é uma coisa boa no meio da pandemia, né? Que é uma situação ruim. Inclusive de ter a Adriana, né? Porque a professora Adriana, gente, para ter agenda, né? Porque ela já foi convidada para vir dar palestra para nós, mas a agenda é muito difícil, né? Então, é também uma possibilidade da internet, né? Dessa coisa remota, de nós termos essa possibilidade de reunir, né? De abrir, ter 3 reuniões na mesma tarde. Certo. Então, sejam bem-vindos com a palavra, tá bom, Adriana e Isabela? Essa manhã que hora? Ele falou 6h30, Zé? Aqui é 6h30, né? Boa noite a todas, a todos. Meu nome é Adriana. Aliás, assim, não posso dizer jamais que eu sou professora, porque, assim, esse não é o meu lugar, né? Eu estou muito mais no lugar de educadora popular, e eu venho de uma trajetória de movimento negro, movimento de luta, movimento popular de anos. Aliás, desde quando eu me entendo por gente. Começo a minha militância aqui no bairro Planalto, né, junto com a Adriani, na época da nossa juventude, saudosa juventude, aí, por acreditar que era possível fazer pequenas transformações a partir da localidade de onde que nós vivíamos. Aliás, eu ainda vivo aqui nesse bairro. E aí, assim, essa é um pouco a trajetória, né? A gente não vem aqui dizer nenhuma verdade, mas a gente vem trazendo um pouco das nossas experiências a partir da leitura que a gente fez e compartilhar um pouco com vocês e dialogar um pouco com vocês a partir dessa perspectiva, a partir das nossas vivências, do que a gente vive e sente, né? Por sermos mulher negra, que nós temos 2 gerações de mulheres negras, e que tem toda uma vida de experiência a partir do preconceito, do racismo, da discriminação. E aí um pouco esse diálogo, né? A ideia nossa é fazer um diálogo mesmo com vocês, a partir de um texto base, que daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês. É um pouco isso. Eu sou mãe solo, moro no bairro Planalto, aqui no município de Uberlândia. Atualmente eu estou na assessoria de uma deputada preta, que é a deputada Andréa de Jesus. Sou militante do movimento negro, do GRUCOM, mais especificamente, que é um movimento no qual eu já fui coordenadora dele por alguns períodos.
sou do candomblé. Então, a minha vivência passa isso, né? Comunidades tradicionais, sou congadeira, então é um pouco dessa experiência, dessa vivência, desse lugar que eu quero estar trazendo, dialogando um pouco com vocês. Então, eu sou Isabela, eu tenho 19 anos, cresci e nasci aqui em Uberlândia, no bairro Planalto também, e desde sempre eu estudei em escola pública. O ano passado eu tive a oportunidade de conseguir passar pelo vestibular da UFO em Direito e por algumas implicações eu não consegui me matricular. Terminei o ensino médio ano passado, e desde sempre eu acompanho a luta e resistência negra que existe dentro da minha família, do meu meio social, né? Minhas tias, minha mãe, empregada doméstica, minha avó também. Então, desde sempre eu acompanho esse cenário. Também dentro do cenário cultural de resistência do Congado, contra a intolerância religiosa, em relação à nossa religião voltada para a questão das religiões de matrizes africanas, o candomblé e a umbanda, ao qual somos frequentantes. Então, desde sempre, a gente permeia esse cenário de resistência e luta, né, social, que é diário. Então, é isso, né, André? Sim. Para contemplar um pouco desse lugar, a gente gostaríamos, se a tecnologia nos permitir, né, gente? Porque a tecnologia às vezes trava. Mas assim, a gente gostaria que vocês, vou convidar vocês para ouvir uma música, né, que a gente escolheu assim com muito carinho, mas que ela traduz um pouco desse nosso lugar, de um pouco dessa conversa que a gente quer trazer para vocês aqui agora. Você pode colocar, Adri? Vocês estão ouvindo? mais funda calunga, no porão de um navio negreiro, que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo, no coração de um pássaro, no fundo de um cativeiro, é o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito, caô, cabe esse lê, caô, o quero, que quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio, do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro, e barrai o machado e trovão,
é samba, é samba. No escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas compasso, no coração de um pássaro, no fundo de um cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, oque, aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado e trovão, epa, justiça de guerreiro. É samba, é samba. Nas noites de frio, minha solidão. É samba, é samba. É o oceano sem fim, sem amor, sem irmão. E caô, quero ser seu tambor. É samba, é samba. Eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão. Luar de Luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, a primeira umbigada. Macemba, ia, 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 ia. Macemba é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Eu vou aprender a ler, ia, ia, pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler, ia, ia, pra ensinar meus camaradas. Eu vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Eu vou aprender a ler, ia, ia, pra ensinar meus camaradas. Eu vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Eu vou aprender a ler, ia, ia, pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler, ia, ia, pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Do atendimento e qualquer novidade, nós trazemos essas informações aqui no Cidade Alerta mesmo. Muito obrigada, Ju, por essa primeira. Esse é o nosso papel. Letra, a ler para ensinar os nossos camaradas. Então, assim, essa responsabilidade que a gente traz da nossa vida cotidiana é um desafio o tempo todo, assim. Dri, você poderia colocar aquele slide, aquele PowerPoint que a gente passou, e acho que eu não estou aqui com ele, já é passando lá. O quinto slide. O quinto slide, por favor, Dri. Esse? Isso. É porque o anterior tá a letra da música, e se alguém depois quiser, a gente pode compartilhar. Tá, bom? tá bom. Isso. Então, eu vou falar um pouco sobre a autora do livro, né, o Pequeno Manual Antirracista. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o que o livro traz para a gente de ensinamento
de medidas para nós contra o racismo, né? Então, a Djamila, ela nasceu na década de 80 em São Paulo, cursou filosofia. Hoje ela atua na área da filosofia política, do jornalismo. Ela é mãe, feminista, militante negra, e ela tem um papel hoje, ela permeia um papel mundial, né? Tanto dentro e fora do Brasil. A Djamila, ela busca sempre a luta pela resistência de homens e mulheres negras dentro do cenário social no qual estamos inseridos, né? E ela possui um papel muito importante. E aí ela escreveu esse livro, O Pequeno Manual Antirracista, qual foi lançado em 2019, foi lançado ano passado. Se eu não me engano, é o terceiro livro que Djamila escreve. E nesse livro, ela busca, primeiramente, ela busca explicar o porquê do racismo, né? O porquê da utilização trouxe para a sociedade é consequência desse sistema escravagista. E ela deixa bem claro para a gente, quando a gente lê, que o racismo no Brasil ele é estrutural, que foi a base, foi o alicerce para se formar a sociedade brasileira, né? Quando a gente utilizou a mão de obra escrava, utilizou o preto como mercadoria, então a gente, diretamente o homem branco, fomentou toda essa questão do racismo estrutural existente ainda hoje na sociedade brasileira, né? Então a Djamila traz isso muito disseminado no livro dela, né? E aí ela traz pra gente pesquisas, eu achei interessante a pesquisa que ela trouxe do Datafolha, da década de 95, em que 85% da população brasileira não considerava que existia racismo no Brasil, mas 90% não se considerava racista. E aí a gente olha, analisa essa antologia. A sociedade é racista, considera que existe o racismo, mas não se considera racista. Então ela parte desse ponto. Ela parte do quão é importante a branquitude reconhecer-se primeiro os seus privilégios, né? O privilégio que ela detém a partir do quê? Da opressão de um povo, né? Da opressão do povo preto. Então, é muito forte isso. Djamila traz também a questão da importância de se enxergar a negritude, porque desde sempre o preto, ele o que lugar ele ocupa dentro da sociedade? O lugar da minoria, os cargos pequenos, a questão da empregada doméstica, a questão do pedreiro, não que são profissões desmerecidas, não, mas é a grande questão. Onde que está o negro dentro... nos lugares de poder, na política, sendo deputada, como a Adriana comentou anteriormente, cadê o negro dentro das novelas? A gente se pergunta isso, é uma tecla que bate na nossa cabeça, na cabeça do povo preto diariamente. Por que a gente não pode ocupar esses espaços que são nossos também, né? Então, Djamila, ela traz que a branquitude sempre coloca que o negro só pode ocupar um certo lugar, mas não, o negro pode ocupar o lugar que ele quiser. Ela traz isso fortemente, que o negro pode ocupar o lugar que ela quiser. Tanto que ela também reflete sobre um episódio que ocorreu na vida dela, quando ela trabalhava como secretária de jornalismo, ela passou por um episódio no qual ela enviou um e-mail
E os colegas de trabalho dela achou que esse e-mail foi espetacular. Como assim? E eles aplaudiram o e-mail que a Djamila tinha enviado, tipo assim, uma negra não pode escrever um e-mail bem, né? Como assim, né? A gente se pergunta, como assim? Claro que sim, né? E ela traz também a questão do reconhecimento dos privilégios da branquitude, que é a temática dessa aula, né? Que a gente vai abordar mais para frente, mas ela aponta que é a grande importância do branco reconhecer seus privilégios, que a partir daí que sim pode vir a transformação, né? Que a partir daí que pode se abrir oportunidades, espaços para a população preta ocupar, né? Então, ela traz que é a importância de se criar projetos, de se criar medidas e de o preto se considerar preto, sim, se identificar como negro na sociedade brasileira. Ela traz essa importância, né? Ela traz também a importância da questão das políticas educacionais e formativas, como a questão das cotas. Ela traz a importância que a cota e que a Lei 10.639 fez para a sociedade brasileira, que é a inclusão dessas medidas, na quebra também da ocupação do negro dentro das universidades, do estudo da história e da questão dos índios dentro do ensino fundamental e do ensino médio, né? Isso foi muito importante. Ela traz a questão também do ambiente de trabalho, da existência de um negro único. Mas nós não somos racistas. Temos um negro na empresa. Ela traz esse fragmento para questionar. Cadê os negros ocupando outros cargos dentro da empresa, né? Ela traz também a importância de leituras de obras escritas por negros, né? Tanto que quando ela cursava filosofia na Universidade Federal de São Paulo, ela retrata para a gente que as obras universitárias que os professores passavam não tinha nenhuma de mulheres brancas. Quem dirá de mulheres negras, né? A gente vê essa questão do apagamento da produção dos negros, né, dentro do cenário educacional. Tanto que eu trouxe uma fala que ela escreveu também, que ela diz o seguinte, que é danoso em uma sociedade as pessoas não conhecerem a história do povo que a construiu. Então, isso é muito forte quando ela fala, principalmente traz como exemplo a vivência de vida dela dentro da universidade pública, né? Ela traz também a questão de questionarmos a cultura que consumimos, da questão da apropriação cultural, que ela sempre está estruturada com a relação de poder, né? Que quem está no poder sempre consegue manipular o que a gente vai consumir. E a gente tem que começar a pensar sobre essa questão de questionarmos o que consumimos, né? Ela fala sobre a questão do combate à violência racial também, que é muito forte, sobre a questão que a vítima preferencial contra a violência tem pele, tem cor, e a negra, né? Ela traz isso diante de uma pesquisa do Atlas de Violência de 2018 do Fórum de Segurança Pública Brasileiro, que somos 56% da população, e são 71,5% da população preta que são as assassinadas, né? Então a gente vê essa questão muito forte que a violência racial atinge o povo preto, né? E ela traz
na finalização do livro dela, sobre a questão e a importância de sermos todos antirracistas, da branquitude se colocar no lugar do negro, se colocar no lugar do negro e se perguntar, essa fala foi racista? Isso foi racista? Entendeu? Começar a pensar sobre como podemos agir dentro do trabalho, que políticas podemos ter para ter mais diversidade na hora da contratação, dentro das escolas também. E aí ela traz durante todo o percurso do livro, ela traz medidas para que possamos refletir em como podemos lutar contra o racismo na sociedade brasileira. E é isso, um pouco sobre o que o livro traz. Obrigada. Gente, dá para a gente ficar apaixonada, né? Sabe assim. Vamos lá, Adri, você passa para o próximo? A ideia agora é da gente dialogar com vocês um pouco sobre a questão sobre os privilégios da branquitude, né? E aí, assim, como a Isabela, nós gostamos muito tanto do livro que achamos interessante dar uma pincelada praticamente por todo o livro, e foi um pouco isso que ela fez agora. Eu não sei se todos teve acesso a esse livro, mas acho que é uma boa leitura. Como eu disse anteriormente, eu venho de uma luta do movimento negro desde que eu me entendo pela minha existência, né? E aí, a gente entendeu que, assim, se a gente for pegar da trajetória da questão do movimento negro, desde a época do sistema escravocrata, nós ia ficar aqui longos tempos. E a gente entendeu que a gente ia fazer isso a partir de agora, da década de 2000, para a gente começar a entender, não desmerecendo, aliás, fazendo até uma síntese, que nenhuma política social ela é dada para nós sem luta, né? Então, assim, se a gente chegou até 2000 e aí a gente começa a caminhar de forma diferente, que é um pouco isso que a gente vai começar a apresentar aqui para vocês, e pincelando para algumas conquistas que foram ocorrendo e os desafios dessa conquista, não é desmerecendo toda essa movimentação, toda essa articulação, todos referendando e reconhecendo os nossos ancestrais, os corpos dos homens, mulheres, jovens que foram tombados, né, no decorrer dessa luta. Então, assim, a gente tem todo esse respeito, né, para falar dessa história a partir dessa data de 2000. E aí, eu começo aqui, quando a gente vai falar sobre a questão dos privilégios da branquitude, a gente começa fazendo num espaço provocativo mesmo, né? Aliás, a gente até deixou essa tela exatamente para a gente perceber, sabe, que às vezes a imagem ela consegue dialogar um pouco mais do que a fala, né? E aí, para nós, né, para os frequentadores e as frequentadoras de determinados espaços, é normal você ver uma preta, um preto, ser o faxineiro, ser aquele que é o garçom, sabe assim, ser esse trabalho, que é um pouco isso nesse lugar de trabalho onde que Isabela compartilhou um pouco a partir do livro, né? Então, assim, é normal para nós. E aí, assim, o movimento negro ele vem dizendo assim, nós precisamos de combater tudo isso. E ele vem fazendo isso desde a época da escravatura, né? E aí, assim, ele vem combatendo tudo isso. É preciso mudar, é preciso que a sociedade brasileira comece a pensar e propor, de fato, políticas públicas para essa população, né? Porque é uma gama de...
somos 52% da população brasileira, né? E até mesmo para chegar nesse número esse dado, a gente precisou de fazer toda uma movimentação para o povo negro se assumir enquanto povo negro. Porque ser negro é muito ruim, então ninguém quer ser negro, né? Ninguém quer ser negro. E, aliás, é tão ruim que, assim, existem vários mitos. Olha, nossa, você é tão boa porque você é uma negra de alma branca, né? Então, porque você não pode ser simplesmente negra, você tem que embranquecer a alma dela para ela pensar que, né? Então, assim, e o movimento negro ele vem trabalhando exatamente isso, assim, trabalhar esse enfrentamento da questão da discriminação racial, da questão do preconceito, né? E esse enfrentamento ele passa por N pautas de lutas, N marchas, N reivindicações, N conferências, enfim. E aí, dentro dessas conferências, eu queria trazer uma, que é a Conferência de Durban, né? Que aconteceu em 2001. Naquela conferência, anteriormente isso, vem toda uma movimentação a nível internacional, né, de pressionar os países de fazer ações afirmativas de reparação. E na Conferência de Durban, o Brasil, quem estava representando o Estado brasileiro, assinou, né, a carta compromisso que o Brasil estaria, sim, disposto a fazer medidas para a questão da reparação, né? E lógico que nós, enquanto movimento negro, somos um movimento político, nós vamos bater em cima, pegar em cima e fazer pressão, porque o momento é agora, né? E nesse processo de todas essas pressões, né, que é uma coisa assim, de 2000, e aí assim, você vai vendo engatinhar algumas possibilidades, né? E uma delas foi a Lei 10.639, 11.646, da questão do estudo do ensino da história da África, dos afrodescendentes indígenas. E aí, o que a gente vai vendo? Assim, você tem uma lei, mas você não tem um projeto de clareza de como que vai fazer essa implementação dessa lei. E por que dessa lei? Né? Essa lei é exatamente para nós nos vermos nesses lugares, sabe? Porque, assim, do que a gente vê, a minha geração, o que estudou na questão do negros e negras, nós éramos escravos, sabe? Assim, eu não consegui estudar, não consegui, nos livros de história, no período que eu passei, o ensino médio e fundamental, eu não me consegui ver em nenhum momento como um sujeito legal nesse processo, a não ser aquele sujeito que apanha, que é a mama de leite, sabe, que é o apanhador de café, que é o fujão, e etc e tal. Então, assim, você tem toda uma negatividade de apresentação da sua existência. E aí, quando você arrebenta com a autoestima do povo negro, é muito mais difícil de você conduzir outras coisas, né? Então, assim, naquele banco de escola onde que se fala da minha geração em uma forma muito negativa, será que nós vamos ficar nesse banco de escola por muito tempo? Será que a gente consegue ficar? Porque aquilo lá não dialoga conosco, não fala conosco, né? E aí, o que você tem? Você tem aí a dificuldade, sabe, de estarmos dentro do banco da escola, sabe, do ensino fundamental. Você consegue ter, nos primeiros anos de vida da criança, você ainda tem, né, sabe, as primeiras séries ali, e depois você vai vendo cada vez mais esse abandono, né, do sistema educacional. E aí o movimento ele vem fazendo exatamente essas pressões com o governo, né? E não são pressões fáceis, porque assim, dentro desse movimento também há uma série de disputas internas, né? Então, assim, é uma construção bonita, sadia, porque toda discussão, as disputas, elas são bonitas, são sadias, mas ela vem em torno assim, de uma árda, né, jornada de anos e anos,
nesse processo, desse enfrentamento, de entender que a questão do preconceito racial, a questão do racismo estrutural, você precisa de fazer mudanças reais e concretas na sociedade. A lei, você podia passar, Adri, o próximo. E a lei 10.000, a lei do ensino e cultura da África, ela veio dizer isso para a gente, né? Mas ainda temos aí a limitação, sabe, da implementação da mesma, né? E aí, quando a gente vê assim, porque o negro precisa se ver nesse processo, dessa construção, essa outra forma, né, um reolhar, sabe, de montar a imagem do negro na construção desse país. Hoje você vê assim, eu peguei essa imagem no site da prefeitura ontem, né? É uma imagem do ensino fundamental, e aí você vê assim, quantos nós somos aí, sabe? E aí, assim, quantos nós somos que é mostrado, né? Porque no site da prefeitura, quais das crianças que eles querem mostrar, sabe? E aí a gente vem desse lugar para fazer esse tipo de questionamento. Onde nós estamos? Estamos, sabe? Onde você encontra os guris pretos e pretas ainda no ensino fundamental, né? Mas, no entanto, no site da prefeitura, sabe, da imagem que eu peguei ontem, a gente não se vê. Então, assim, são esses desafios, né, que aí às vezes a gente acaba sendo, mas vocês assim, só ficam falando sobre a questão de preconceito, etc. e tal. Assim, enquanto a gente não conseguir ocupar esses lugares, a gente vai continuar falando. Porque se a gente está falando é porque ainda existe alguma coisa incomodando para nós, né? Você pode passar, Adri. Mais um. O próximo. Isso. E aí, assim, pós a lei 10.639, 11.046, nós tivemos também a questão do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, né? E aí, assim, no Estatuto, colocando, aliás, que foi uma luta, sabe, assim, uma luta assim, de quase 10 anos para você chegar nesse Estatuto com muita coisa cortada. Com muita coisa cortada. Tanto é que assim, algumas das pessoas nem consideram esse Estatuto de tanto que ele foi cortado dentro daquilo que foi construído, daquilo que foi pensado, sabe? Enquanto os movimentos negros e de negros e negras nesse país, assim. Mas o Estatuto ele vem também sendo mais uma ferramenta, né, para dizer para a gente assim, olha, eu acho que primeiro é o Estado brasileiro, né, de fazer um estatuto é também fazer um reconhecimento que ele precisa de criar medidas, sabe, para fazer esse enfrentamento. Uma coisa é quase reconhecer, outra coisa é fazer as medidas, né? Mas, assim, esse é o nosso papel, de continuar cobrando, continuar não se calando, né, o tempo todo nesse processo. E aí, gente, nós tomamos também a liberdade de mostrar uma foto da sala de aula da Isabela, agora de 2018, né? E aí, assim, você tá lá, aquela imagem em qual o Estado quer mostrar quem são as crianças que estão sendo educadas dentro da educação infantil, e aí você tem, essa escola é uma escola estadual, né? E quem somos aí? Sabe? Então, assim, você já está na reta final do seu ensino fundamentalmente médio. Gente, na minha época era primeiro e segundo grau, e até hoje eu fico perguntando, desculpa. Então, assim, você está aí na reta final, no último ano do ensino médio, e aí quem somos, né? Então, assim, desse lugar que aí a gente começa a se questionar. Porque aí, quando a gente começa a questionar assim, olha, se nós não conseguimos, né, chegar no ensino médio, se a gente não consegue
passar além do ensino fundamental, a gente precisa de fazer uma reflexão. E aí, é essa provocação que eu trago para vocês, que são educadores e educadoras, sabe? É essa provocação, porque se a gente não está aqui com a resposta pronta, a gente quer provocar talvez um olhar ou ampliar esse olhar referente a essa situação. Você pode passar. Pode passar, Adriana. Então, não, é aquela mesmo. Volta. Isso. Não, antes. Sobe um. Isso. Do estatuto, é um pouco isso que a gente traz, né? Porque assim, o estatuto ele começa a passar para a gente essas ferramentas para a gente começar a tensionar, né? Cobrar a partir de uma ferramenta jurídica que é assim que o Estado brasileiro ele é formado, né? Com ferramentas jurídicas para você fazer a garantia dos seus direitos, né? E aí você pode passar para a próxima, que também pode passar para a próxima, que também assim, dentro dessa ferramenta, a gente logo em seguida a gente teve a lei das cotas, né? E aí dentro da lei das cotas a gente fomos vendo assim, olha, sabíamos do desafio, porque a gente conseguia ver da dificuldade que a gente tem dos nossos terminar o ensino fundamental. Mas sabíamos que era preciso a gente tensionar da questão das cotas, sabe? Da questão das cotas para negros e negras na universidade, sabe? E aí, assim, esse processo foi um dos processos mais lindos que ocorreu na pauta da história do movimento negro, onde que embora que conseguir a lei das cotas, conseguir a questão das cotas, isso não necessariamente você está com a situação resolvida, né? Mas possibilitou que nós fizéssemos... só um minutinho, gente, tá acabando a bateria, deixa eu colocar aqui. Coloca aí para mim, isso. Aqui. Possibilitou que nós abraçamos isso, né? E aí, assim, a gente ter cotas hoje na universidade, isso foi fruto da luta, de muitas lutas, sabe? Assim, porque assinar é muito fácil, mas assim, foi um processo de muitas lutas. E aí eu vejo assim que hoje a gente consegue ver companheiras e companheiros que está cursando, né, indo para o mestrado, indo para o doutorado, que foi fruto das cotas, né? Então aí você está formando uma nova geração com um novo diálogo, que inclusive que a partir desse novo diálogo você também começa a ver várias outras literaturas referente da questão da história, referente à questão do negro, contada a partir dessa pessoa, desse sujeito negro, né? Então, assim, da importância dessas cotas, embora que ainda há um desafio, né? Um desafio da questão assim, dos oportunistas utilizando esse lugar, há um desafio da permanência desse lugar, é um desafio da necessidade de continuar essas cotas ainda por um período. A gente achava que no período de 10 anos a gente conseguia dar um gás, né, diferenciado à população negra, mas assim, foi tão tardio a questão das políticas públicas para essa população que 10 anos, infelizmente, não deu tempo, né? A gente ainda precisa, creio eu, que aí um posicionamento individual que a gente vai precisar de mais 10, ou talvez mais 10, sabe? Uns 20 anos aí, para que a gente comece a criar aí um banco de homens e mulheres pretas e pretas doutores, né?
para que a gente comece a fazer uma nova roupagem familiar dessas pessoas. Porque se uma coisa puxa a outra, né? Se eu não tivesse ido para o banco da universidade, se a mãe da Isa não tivesse ido para o banco da universidade, com toda essa dificuldade, talvez a Isa não estaria aqui nesse lugar, fazendo esse diálogo com vocês e pleiteando, tendo como meta de vida pleitear a questão de fazer um vestibular e passar na universidade, né? Então, assim, precisamos de fazer essas mudanças, porque uma pequena mudança, você consegue fazer uma mudança estrutural numa comunidade muito grande, né? Então, assim, é um pouco essa discussão que a gente quer trazer para vocês. Aliás, Dri, eu queria que você mostrasse a foto anterior, que também é uma provocação, sabe? Não anterior a essa. Essa aqui foi uma foto do Instituto de Geografia. Abaixa essa. E aí, assim, a gente percebe assim, que foi... A gente vê que, assim, no Instituto de Geografia, que é licenciatura não, é exata, não, Lúcia? Exata não. Ciências Humanas, licenciatura e bacharelado que a gente tem, Adriana. Obrigada, Adri. Eu fiz uma confusão aqui agora. E aí a gente vai percebendo assim, quem somos nós aqui, né? E aí, então, assim, passando por todos esses lugares, a gente percebe assim, ainda é um desafio de um professor ou uma professora entrar numa sala, lembrando que somos 52% dessa população, e ter todos pretos e pretas lá dentro dessa sala, né? Será que aí, talvez, quando isso acontecer, nós vamos levar um susto? Sabe? Porque isso acaba que aí um pouco a autora ela faz essa provocação para a gente, porque sai daquilo que é normal, sabe? Porque assim, sai daquilo que é normal. Então assim, é um pouco essa provocação que a gente coloca, sabe? Esse desejo, sabe assim? E o desejo que a gente tem não é só de igualdade. A gente precisa para que a gente consiga caminhar, sabe? Para que nós não somos herdeiros de nada. Nós não temos herança. A gente tem herança dos nossos ancestrais que foram escravizados. Nós não temos herança de terra, nós não temos herança de nada. Nós não tivemos herança nem do nosso nome. Sabe? Então, nós não temos herança. A herança que a gente tem são as nossas mãos, sabe? De povo trabalhador que ainda é colocado como povo preguiçoso. Colocaram um estigma como o povo preguiçoso. Um povo que trabalhou 300 anos como escravo, à base de chibata, sem a mínima condição digna de humanidade, né? Tem um estigma que é preguiçoso, né? Então, assim, e aí você pode passar, Adri. É um pouco essa provocação que a gente coloca para vocês, da questão da gente, assim, olha, hoje, para além da gente pensar na questão da igualdade, porque a igualdade talvez ela não é justa, sabe? Porque não adianta me dar a mesma condição se eu não tenho os mesmos acessos, né? E eu acho que essa última imagem ela traz um pouco disso para a gente, né? Que a gente precisa para além da igualdade, a gente precisa da equidade, né? Então, acho que um pouco esse diálogo, né, que a gente quis trazer um pouco para vocês. E aí, eu não pensei aliás, eu acabei não te perguntando, Dri, qual que seria a dinâmica, porque a gente achou que poderíamos fazer um bate-papo mesmo, assim, uma roda de conversa, conversar, de compartilhar sentimento, compartilhar experiências, e inclusive discordar daquilo que a gente está trazendo como a nossa vivência e a nossa experiência. Ótimo. Então, vamos agora conversar, né? Eu acho que, inclusive, Adriana, quando você estava falando, já teve gente levantando mão, acho que queria falar, né? Porque vai provocando, né?
Vamos, então, abrir para o debate. Quem gostaria de falar? Kleber? Eu quero primeiro, boa noite, né, a todas e a todos. Quero agradecer a Adriana e a filha dela, que eu esqueci o nome dela. Não é minha filha não, é sobrinha. É sobrinha? Ah, tá. Então, a Adriana eu já conheço já há tempo, já, né? Também faz parte do movimento, a gente também é militante nessa luta, nessa resistência. Eu queria agradecer muito a Adriana e a sua sobrinha por esse momento dessa música, que mexeu lá no fundo, do fundo, do fundo, do fundo, né? Eu também sou bailarino e faço parte de uma companhia de dança de afro-contemporânea. E nós já fizemos uma apresentação com essa música, né? Quando a gente trouxe a história do navio negreiro. Então a gente encenava o navio, eu repito, encenava o navio negreiro e tudo mais, e o fundo da nossa dança era essa música. Então, assim, isso em 2008. Me remeteu a um monte de coisas. Muito obrigado por esse momento, foi muito bacana mesmo. E assim, e vocês colocaram coisas bem interessantes, né? Invisibilidade negra, os negros ocupar lugar de poder, né? E a falta de políticas públicas antirracistas, né? Como diz a Djamila, não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? Então, assim, bacana mesmo, eu quero mesmo dar parabéns para vocês e agradecer mais uma vez por esse momento que me tocou muito. Muito obrigado. Obrigada, Kleber. Alguém gostaria de comentar? Nossa, eu também, eu quero agradecer a Adriana também, a Isabela. 19 anos, Isabela, parece que você tem aí uma carga de conhecimento, porque você continua com 19, mas uma carga de conhecimento de 30 anos. 19 anos, como que você explanou bem o livro da Djamila? Parabéns. Até coloquei aqui no chat, por que você não está no direito na UF? Ué, tem que entrar lá e pegar e tomar posse do que é seu. O que é seu, pronto, acabou, não tem conversa. Eu dou aula na escola de periferia, no Luiz Carvalho. A maior parte do pessoal, assim, quase negro. Eu falo para eles direto, vocês têm que assumir o seu papel, é resistência. A resistência, quanto mais tiver, melhor. E você pode ser o que você quiser. Você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro, você pode ser um dentista, você pode ser um professor, né? Você pode ser o que você quiser. E, assim, eu gostaria muito de parabenizar a Isabela, que ela, assim, simplesmente tomou posse do conhecimento e na busca dessa verdade. É isso aí, Isabela, parabéns, você é exemplo. Quando voltar às aulas, eu queria levar você lá para os meus alunos, se você conversar com eles, ok? Muito bom. Quem mais gostaria de comentar? Muito bom, Fernanda. Eu. Márcia. Boa noite, gente. Tudo bem com todos? Então, eu vou pegar carona na fala do professor Fernando. Eu também trabalhei um tempo em escola de periferia e o que a gente percebe, professor, é que as pessoas não sonham. Eles, quando a Adriana coloca que o negro é visto como garçom, como uma faxineira, e a Djamila também, ela coloca em suas palestras aonde que está o negro, qual o lugar que ele ocupa. Né? Ele não é um promotor, ele não está no direito, ele não está na medicina. Eu percebi durante o tempo que eu convivi com esses adolescentes, com esses jovens, é que a falta de acesso à informação e associada com a pobreza, com a condição de trabalhar e não poder sonhar e não enxergar possibilidades, porque tem que ter uma pessoa, tem que ter alguém que chegue e fale, olha, mesmo estando em Uberlândia, mesmo estando em Montes Claros, são cidades polos, são cidades que são concentradoras, nós vamos ter nessas cidades pessoas que moram no entorno, nas periferias, que acham que nunca pode pisar no território, no passeio, dentro das instalações da UFO, que a UFO não é para ele.
A UFO não foi, é coisa de rico, é coisa de gente que quer estudar aqui. Para ele não, para ele tem que trabalhar. Então, a nossa função como professores que está nesses lugares, que têm acesso a essas pessoas, é descortinar essa falta de informação. Então, qual é a questão do trabalhador? É sobrevivência primeiro, depois vem o estudo. Eu tenho que pensar em alimentar, em comer, em pagar o aluguel, em pagar isso, aquilo outro. O estudo fica para o segundo plano, vai sendo deixado para o segundo plano. Então, assim, nós, professores, temos uma função muito, muito especial quando a gente está nessas localidades. É fazer um trabalho de campo, levar a Isabela, o professor convidou o Fernando, para ela estar na escola, é o seu papel, é esse mesmo. Porque se você não abrir essa possibilidade de levar essa jovem nessa escola, falar da sua leitura crítica do mundo, das coisas que ela passa e das possibilidades que pode ser para todos, e que tem uma cota, que tem isso, tem aquilo outro, essas pessoas, muitas vezes, elas não são estimuladas aí. Então, é muito bacana quando a gente vê pessoas como vocês fazendo esse trabalho. E é muito triste quando a gente vê também essas fotos. As fotos nos dão uma tristeza assim, muito grande, de ver 2, 3 pessoas no meio daquele grupo. Né? Uma boa noite a todos e fique com Deus. Parabéns. Obrigada, Márcia. Alguém gostaria de comentar? Rosa? Lúcia? Sim, boa noite. Boa noite, pessoal. Estão ouvindo? Sim, Lúcia, pode falar. Estão ouvindo, né? Tá, apareceu o meu vídeo aqui. Agradecer também, né, a Adriana e Isabela, assim, por mais que a gente já conheça um pouquinho do livro de Djamila, mas assim, elas explicando, e assim como é gratificante ver a Isabela também explicando Djamila, né? Assim, dá uma esperança no coração da gente quando a gente ouve isso, uma jovem de 19 anos, já na luta, né, junto com a Adriana, isso dá uma esperança muito grande. Mas eu gostaria de ratificar a fala do professor Kleber sobre a música, né? Eu não conhecia a música e achei assim linda, maravilhosa, que faz a gente repensar, ir longe mesmo. Então teve uma frase assim bem marcante da música que eu anotei aqui, quando ele fala, né? Quem me ouviu foi o vento no vazio. Acho que essa frase, além da outra frase, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, mas essa frase, assim, ela retrata, quem me ouviu foi o vento no vazio. Ela retrata toda essa trajetória dos negros, né? Desde o início e até os dias atuais. Então, assim, isso tudo nos leva a repensar. Eu acho que agora a gente tem que ir passando isso, sabe? Nas escolas, na universidade. E tem muita gente que desconhece a própria história. É triste, mas é a verdade. Eu acho que nós temos que movimentar isso aí. Mas muito bom, Adriana. E muito bom também, viu, Isabela? E essa música é de Maria Bethânia, né? Que eu pesquisei aqui na internet, fala que é Canção de Maria Bethânia. Eu não sei se a música é só a música ou se a letra também é dela. Então, assim, muito interessante. Pretendo utilizar essa música algumas vezes. Muito obrigada, gente. Ela também canta essa música, mas eu achei melhor na voz de Virgínia. Adriana, posso? Sim, pode, Maria Andrete. Tá. Boa noite novamente. Desculpa a indelicadeza que eu não vou ligar a câmera, eu estou deitada, não estou sentindo bem. Eu queria... Amei, assim, a fala da Adriana, né? E da Isabela. Eu sou professora de História, já tenho um tempinho, quase 20 anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar
entre outros assuntos da educação, de 2011 a 2014, eu trabalhei com a Lei 10.639 a 11.645. E cheguei a falar para 120 professores só de história em várias cidades aqui da jurisdição de Uberlândia, da SRE e de Tuiutaba também. E o que eu pude perceber? De tanto falar sobre aquele assunto e sempre gerava esse debate, que a ideia era essa mesmo, gerar o debate, faltam 3 pontos básicos que vocês falaram sobre eles, e eu vou só relembrar, até porque aqui nós somos um grupo, acho que a maioria de professores, né, Adriane? Sim. E o campo da escola é o campo fértil, gente, é um lugar, assim, é o cenário ideal para a gente trabalhar isso. Falta informação, falta conhecimento, e mais do que a lei, gente, a lei vem, ela é uma grande conquista, foi maravilhosa, ela é maravilhosa, mas a lei em si, ela não vai resolver nada se a gente não mudar a cultura das pessoas. E o campo fértil para mudar a cultura é a escola, por parte de nós, professores, esse trabalho bonito que a Isabela faz ainda como aluna, de ter esse conhecimento que ela tem, com certeza ela coloca esse conhecimento em sala de aula, é o local para a gente trabalhar isso, informação. Um ponto básico é aquela questão, aonde que está? Não tem um negro na magistratura e etc, etc. Eles são os primeiros a engrossar o índice, a estatística que a gente tem de evasão escolar. Por quê? Porque ele não quer estudar, muita gente fala, ele não quer estudar, é de graça. Primeiro, não é de graça, ensino público não é de graça. Segundo, ele é estereotipado e às vezes ele não quer estar ali. Ou então tem aquela questão de ter que trabalhar, né? Tem que trabalhar, que em primeiro lugar vem o sustento. E muitos alunos de escola pública, eles não sabem da existência da UFO, viu, Adriane? Eles não sabem que ele tem condição de entrar na UFO, ele não sabe do IFTM, ou seja, falta informação, falta conhecimento para os nossos colegas professores trabalhar o antirracismo na sala de aula, e falta esse trabalho bem sistematizado, bem pontual, para mudar a nossa cultura, porque muitas vezes a gente acaba praticando o preconceito, o racismo, até em forma de brincadeira. Era isso que eu queria falar, e mais uma vez agradecer aos nossos palestrantes de hoje, que realmente enriqueceu não só o nosso conhecimento, como nos fez novamente refletir sobre a nossa prática pedagógica. Obrigada. Obrigada, Maria Andrade. Rosa, você gostaria de falar? Gostaria. Eu queria parabenizar, né, pela brilhante explanação que elas falaram sobre essa história mesmo do negro, né, uma história que muitas vezes fica esquecida, que a gente não tem a consciência do porquê nós chegamos até aqui, como nós chegamos, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é realmente essas fotos, né? Da gente não se ver nos espaços, né? Eu penso assim, de quando eu comecei lá na primeira série, quantas amigas minhas, amigos, foram ficando para trás, né? E muitas vezes a gente acha que é porque não quis, não teve vontade, mas faltou mesmo foi oportunidade, né? Porque primeiro vem a sobrevivência, depois que a gente vai pensar em escola, nesse crescimento pessoal mesmo. E esse trabalho assim das meninas é um trabalho muito bonito, porque a gente se reconhece e vê que a gente é capaz, né? Que tem gente que conseguiu e que a gente é capaz de conseguir. Era isso. Obrigada, Rosa. Paulo Henrique, você gostaria de falar? Paulo? Mais alguém, gente, gostaria de comentar? Kátia? Difícil abrir o microfone. Adriane, agora eu consegui abrir o microfone. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Sim, as meninas são minhas vizinhas e uma delas a gente fez cursinho com a Georgetânia, com o Higino, com a Olenir, aqui no Planalto, lá no Mosteiro.
Então, assim, eu fico muito feliz de revê-la, né? E saber que a luta continua. E é muito importante essa questão de estar, de uma certa forma, levando as informações, porque eu sempre falo para os nossos irmãos, sabe, para estimular. Porque muitas vezes é mencionado isso, que o negro não vai atrás dos seus direitos ou de estudo, mas nada para nós veio assim de uma forma, digamos, suave. Tem que ter muita luta, tem que ter muita persistência. E eu fico feliz de revê-la. E a semana passada eu estava falando com a Adriani sobre essa questão das nossas lutas. Daquele tempo até hoje, você continuou. E o meu caminho foi para outro lado. Mas assim, eu também tenho as minhas conquistas, as minhas vitórias. Chorei um pouco até conseguir, mas assim, que bom rever você, tá? Vocês. E é assim mesmo. Para nós tem que ter luta e a gente não pode desistir, tem que ter resistência mesmo, tem que ir atrás. E é isso. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Kátia. Agora eu vou passar de volta para a Adriana, para a Isabela, se vocês quiserem comentar os comentários, tá? Falar mais um pouquinho. Isabela é uma palestrante, sim, também, Adriana? Como é que é? Está acostumada já a ir nos lugares e falar, Isabela? Não, é a primeira vez. O som. É a primeira vez. Fala de novo, porque parece que cortou. Não, foi a primeira vez. A gente está no processo de aprender a ler para ensinar nossos camaradas, né? Então, assim, é de mãos dadas. E aí a gente vai tocando juntos. É igualzinho aprender a tocar tambor no Congo, gente. É aquilo ali, ó. Primeiro você vai fazendo essa vivência de estar ali. A criança já nasce ali próxima do tambor, começa a bater, brigar para ele. Então aí a gente vai empurrando, daqui um pouquinho ele já é o capitão de Congo. Então, assim, porque essa é a vivência, né? Sim. E a Isabela, ela vem, não só ela, como, e talvez assim, até por orgulho, né? Não só ela, como todos os meus sobrinhos e filhos, e o meu filho, a gente sempre conseguiu fazer, e eu acho que isso a gente agradece também muito a questão do Grucom, né? De fazer uma discussão racial, da gente empoderar-se desse lugar, sabe? E entender que a gente é sujeito para fazer algumas transformações, né? Então, assim, então, é isso, né? E o conhecimento, para nós, dentro da nossa família, é uma cultura assim, familiar mesmo, assim, ela não tem que ficar centralizada, ele tem que ser socializado, né? Você não tem que saber tudo, mas pelo menos você tem que saber alguns caminhos. E essas são as provocações, é uns temas que a gente faz no nosso cotidiano, o tempo todo, assim. Você pegar aqui, chamar o Hugo que começa a perguntar a ele alguma coisa, ele não precisou nem ler o livro, ele vai conseguir te dizer, porque é muito vivenciado isso, né? É diário, né? É diário. E eu acho que isso só um pouco dos desafios, né? Eu tive o privilégio de estar nessa família, nesse lugar, e o privilégio de também poder estar paralelo a essa questão cultural, a essa questão religiosa. Eu tive também a participação no movimento popular. E o movimento ele consegue fazer essa formação para a vida, né? Que ele começa a fazer exatamente isso, fazer com que você comece a questionar algumas coisas que, infelizmente, não foi no banco da escola, sabe? Que eu comecei a questionar esse meu lugar enquanto sujeito e por que eu estava nesse lugar. Quem me ajudou e me ajuda a fazer isso é o movimento popular, sabe? E é o movimento popular, tanto é que assim, esse conhecimento popular é um conhecimento muito rico, assim, né? Que aí a gente acabou sendo, talvez,
a gente acabou apropriando desse lugar, porque também é um lugar que estava mais próximo de nós também, né? Então, assim, um pouco isso. E esse aprendizado, é o aprendizado da Congada, é o aprendizado da Folia de Reis, é o aprendizado do movimento, é o aprendizado dos grupos, enfim, são essas riquezas de aprendizado, né? E é aprendizado porque a gente está o tempo todo com pessoas, né? E as pessoas, a gente está o tempo todo compartilhando os conhecimentos, experiências e saberes. Eu acho que isso é a nossa riqueza da nossa vivência, assim. Não, Bia? Sim, com certeza. E no mais, assim, a gente quer agradecer, sabe, a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, né? Mais uma vez, assim, nós somos fruto do movimento popular, né? Nós somos fruto do movimento negro, nós somos fruto dessa resistência toda, porque a gente acredita que é possível fazer transformações, né? E as transformações, ela só é possível fazer a partir do momento que a gente deixa esse lugar de estar acomodado, né? Então, enquanto as coisas estão deixando a gente quieta, significa que a gente ainda continua na luta. Como muita coisa me deixa inquieta, eu ainda estou, sabe, nessa correria, aí eu acredito que ainda por uns bons, longos anos, mas um pouco é isso, assim, a gente quer agradecer essa oportunidade, gratidão a vocês por nos permitir falar com vocês, dialogar um pouco com vocês, gratidão por ter dado esse feedback para a gente também, né? Nós nos deixamos aí à disposição na medida do possível, sabe? A gente podemos aí continuar aí nesse diálogo, dessa construção, né? Para construir algo bom, né? Porque sei que a gente não está como dono da verdade, mas a gente está compartilhando um pouco a partir dessa nossa experiência, desse nosso lugar. Sim. Né? E eu queria falar sobre a questão do livro, para quem não leu e tem interesse de ler, que é um livro que a gente leva para a vida, né? Porque a gente vai carregar os ensinamentos que ele traz e que a nossa vivência traz para a nossa vida, né? Porque essa questão do racismo é enraizada e precisa ser combatido, né? E eu queria agradecer também a oportunidade para falar para todos vocês. Fiquei nervosa, mas... E professor Fernando, com certeza, quem sabe um dia, né, dá certo da gente falar lá na UFO, né, Adri? Tá vendo? É isso. Gratidão, gente. Gratidão também. Mesmo. Muito obrigada. Tá? Foi muito bom. Não sei se tem mais alguém querendo fazer algum comentário. Tudo bem? Posso passar o contato de vocês para o grupo, tanto da Adriana quanto da Isabela? Se alguém quiser depois, tá bom? Então tá. Então, professor, educadoras. Então, Adriana e Isabela, agradecemos, tá? Esse momento conosco. Muito bom, né? Teoricamente, viu, Isabela? Todo mundo aqui leu o livro. Né? Se leu, né? Se leu, né? Mas o Fernando falou e é verdade, né? Assim, uma propriedade para falar, uma tranquilidade, que a Márcia falou também, né? Que você já fala com um poder já. Isso, muito bom. Eu acho que a Adriana está certa de trazendo você para esses momentos, porque o potencial é enorme, né, Adriana? Então, assim, muito bom mesmo. Espero, né, te ver então em outras palestras, tá bom? O convite já está feito para você estar conosco de novo. Tá? A gente pode pensar outros temas também. Agora que a gente descobriu a internet, nosso grupo de estudo vai fazer bastante uso, tá bom? Aí fica mais fácil, né, da participação, tá bom? Então, queridas, prazer, tá? Prazer enorme recebê-las aqui. Gratidão. Obrigada, gente. Gratidão. Tchau. Tchau, tudo de bom. Então, agradeço também a todas e a todos que participaram do estudo de hoje. E a gente vai encerrando por aqui.
tá? Com a tarde, uma noite, né, tão boa. Tá bom? Boa noite, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, tudo de bom.